Hare Krishna. Então nós vamos começar esta nossa aula sobre o Bhagavad Gita, capítulo 18. Finalmente chegamos ao último capítulo do livro que é considerado a quintessência, a síntese mais perfeita de todo o conhecimento védico. Nós vamos começar pronunciando os mantras que nos reconectam com Gurudeva e com os Mahabhagavatas, com os santos puros e elevados da tradição Gaudiya Vaishnava. Que os Vaishnavas existem desde sempre dentro do universo material. Eles existem eternamente e eles são a nossa reconexão com Krishna. O Gaudiya Vaishnavismo, o Vaishnavismo dourado, ele é reestruturado, formulado por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é a personalidade que Deus, o próprio Krishna, manifesta no universo material para nos ensinar o caminho da devoção. Como Krishna, ele profere o Bhagavad Gita e traça as linhas filosóficas principais que devemos seguir para alcançarmos a sua bênção máxima, a vida junto ao Divino Casal. Como o Avatar Adorado, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna coloca em prática estes ensinamentos. Krishna distribui, como o Avatar Adorado, as chaves de acesso para o processo de Bhakti. Então, há uma diferença específica entre Krishna e o Avatar Adorado, como vocês vão entendendo aos poucos. Muito bem. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, no capítulo 18, Arjuna pergunta: ó Senhor Todo-Poderoso, desejo entender o propósito da renúncia e do desapego separadamente. Krishna responde: pessoas eruditas e iluminadas entendem o abandono da ação fruitiva como renúncia e o abandono dos frutos de todas as ações como desapego. Alguns filósofos sustentam que todas as atividades devem ser abandonadas por serem imperfeitas. Outros sustentam que as atividades de sacrifício, caridade e austeridade jamais devem ser abandonadas. Ó Arjuna, ouça minha conclusão perfeita a respeito do desapego, a qualidade da renúncia, uma vez que, ó melhor dos homens, foi claramente estabelecido que a qualidade da renúncia é de 3 tipos. Nós já analisamos estes versos na aula passada, portanto vamos continuar um pouco com a leitura. Ações da natureza do sacrifício, caridade e austeridade nunca devem ser abandonadas. Elas devem ser executadas porque são purificadoras do sábio. Portanto, Krishna está dizendo que até mesmo aqueles que têm conhecimento máximo devem continuar agindo, devem continuar praticando seu sadhana. Não é? A palavra sadhana significa a prática espiritual.
O sadhu, em sânscrito S-A-D-H-U, ou melhor, na nossa grafia ocidental, sadhu escrevemos com S-A-D-H-U, a palavra em sânscrito que significa sábio, é aquele que pratica o sadhana, é aquele que tem uma prática espiritual constante. As almas, mesmo na plataforma transcendental, vão realizar práticas espirituais, ou seja, práticas de glorificação, né, do divino casal e de suas expansões. Portanto, este nosso hábito de cantar o Mahamantra, de oferecer os alimentos, né, de fazer ekadasi, existem austeridades e ações sagradas que vão continuar existindo dentro da realidade transcendental. Portanto, mesmo uma vez autorrealizados, os sábios continuam executando caridade, austeridade e ofícios sagrados e rituais sagrados, pois isso os purifica ainda mais. Krishna é a existência infinita e não há limite para o conhecimento, e não há limite para a glorificação de Deus, e não há limite para o êxtase que as almas experimentam em presença do Absoluto. Até mesmo essas atividades devem ser executadas abandonando-se o apego e o desejo pelos frutos. Krishna está dizendo, quando você canta o Mahamantra, quando você realiza um sacrifício de fogo, que os Vaishnavas realizam em momentos sagrados, não as pessoas. Às vezes as pessoas têm o hábito de ir no sacrifício de fogo da escola de yoga, mas somente pessoas que têm um elevado nível espiritual podem transformar o fogo, um mero fogo comum, no fogo sagrado. Portanto, mais uma vez, atenção em relação às atividades assim chamadas védicas. Krishna está dizendo que devemos realizar tais atividades abandonando o apego e o desejo pelos frutos. Então, há pessoas que ficam, por exemplo, iradas porque não podem fazer determinadas atividades espirituais, não é? Devemos nos adaptar ao mundo. E há momentos em que não podemos cantar o Mahamantra em voz alta, por exemplo. E nós cantamos em pensamento, não é? Obviamente devemos organizar o nosso dia a dia para que haja o tempo das japas de manhã cedo, se possível, tempo para o oferecimento do alimento e etc. Mas nós não devemos nos apegar a isso de maneira ignorante ou irada. Não é? Não deve haver um apego negativo, mas sim um hábito, uma prática espiritual construtiva. Por outro lado, Krishna está dizendo que os sábios vão abandonar o desejo pelos frutos. O que isso significa? Significa que eles vão agir, cantar o Mahamantra, realizar rituais sagrados, ler o Bhagavad Gita, sem esperar nada em troca. Em breve nós vamos começar a falar sobre os passatempos de Krishna e sobre os passatempos de alguns dos seus avataras no mundo material. O que nós aprendemos, por exemplo, com a manifestação de Krishna como Narasimhadeva, como o leão de 1000 braços? Krishna aparece no nível dos semideuses, com uma forma extremamente fascinante, não é? Um corpo humano com a cabeça de leão e com incontáveis braços. Nós devemos imaginar estes braços do Senhor, como já explicamos, em espaço e tempo simultâneos. Desta forma, os semideuses se manifestam, pois eles podem manipular as realidades de diferentes mundos com estes membros, com estes braços a mais. Krishna aparece como um leão transcendental, um leão de pelos brancos, com o corpo de um guerreiro, coberto por rubis e joias transcendentais, joias espirituais. Essa é uma das formas com a qual o Senhor se manifesta no universo material e através da qual ele elimina
demônios e obstáculos da vida dos devotos sinceros. Então, isso acontece em relação a um devoto específico chamado Prahlada. Prahlad Maharaj é o príncipe de uma dinastia de reis demoníacos que, porém, desperta com amor em relação ao Supremo Shri Krishna e por ele é protegido dentro deste universo. No final desta lila, deste passatempo, Krishna se manifesta como Nrsimha, o super leão transcendental, e diz a Prahlada de que maneira você deseja que eu lhe abençoe, e Prahlada responde que não deseja do Senhor nenhum tipo de bênção a mais daquela que ele já obteve, a visão transcendental de Deus, conseguir enxergar uma das formas eternas do Absoluto. O Senhor Narasimha não é a forma original de Deus, mas um avatar, uma expansão, um sucessivo corpo com o qual Krishna controla e protege a devoção dentro dos mundos materiais. Esta forma também existe no universo espiritual. E Prahlada, Krishna insiste, ele diz, Prahlada, por favor, peça alguma coisa. E Prahlada diz assim, então, que assim seja, eu peço que eu possa continuar lhe servindo eternamente. O desejo do devoto puro nunca é colher os frutos de suas ações. E nós achamos isso muito difícil no começo. A gente fala, não, mas eu ainda quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria que Krishna me ajudasse a ir para a Índia, a estudar determinadas coisas, não é? A conseguir uma esposa, um emprego maravilhoso, eu quero uma coroa de diamantes. O ser humano deseja objetos e bênçãos materiais, não é? Ou mesmo deseja bênçãos espirituais, tais como eu quero viver na plataforma transcendental, Krishna. Eu quero poder lhe servir lá. Prahlada pede algo que é muito superior a isso. Ele diz, eu quero lhe servir, onde quer que seja. Eu quero ser útil a você. Eu não quero usufruir da sua companhia eterna num universo onde há somente êxtase e gozo, se para mim, no mundo material, ainda há atividades que possam ser úteis à sua suprema pessoa, Krishna. Essa é o nível de resposta ao qual atinge a consciência de um devoto puro. Às vezes nós dizemos aos alunos, cuidado com Maya, cuidado com as ilusões materiais, e os alunos respondem, mas eu não estou em Maya. Não, eu não tenho ilusões materiais. Eu não tenho desejos materiais. Como é que Krishna comprova, né, a nossa capacidade de superar tais desejos? Nós superamos esses desejos colocando à disposição dele um serviço à prova de balas, onde quer que seja, mesmo nos mundos materiais. Prahlada pede a Krishna e Krishna insiste que ele peça e que diga algo específico. E Prahlada diz, eu gostaria que você libertasse todas as almas que estão presas no universo material. Eu gostaria de ajudar todas as almas, portanto, faça com que recaia sobre mim o pecado de todos os seres presos dentro deste gigantesco cativeiro. Essa é a resposta que um devoto puro, na verdade Prahlada ainda era um menino, responde à manifestação do Supremo Shri Krishna na forma do leão de 1000 braços. Portanto, nós podemos entender aqui, este passatempo serve a nos indicar um nível de emoção, de compreensão, que nós alcançamos ao nos purificar.
O devoto puro não pede, eu quero brincar com você, Radharani, e dançar com as almas liberadas na glória e no êxtase da tua morada eterna. Por incrível que pareça, o devoto pede para Krishna servir, mesmo que seja na matéria. Prahlada insiste com Krishna e recebe de Deus a bênção, a misericórdia, na forma de ser o governador consciente de Deus do planeta mais baixo de todo o universo material. Do último Patala. Os Patalas são os planetas que não recebem a radiação do Sol. Shri Srimad Prahlad Maharaj, Pujapad Prahlad Maharaj, está neste momento dentro do cosmos, apesar de ser um dos devotos mais queridos do Senhor e que já obteve a liberação, governando a realidade mais densa e mais, digamos, de certa maneira, problemática no que diz respeito à inveja no coração dos seres que lá habitam, do universo material. O nível de consciência de um devoto puro supera a sua necessidade de êxtase eterno. E Prahlada se pôs à disposição de Krishna para continuar servindo na realidade material. Obviamente há um outro pedido. Prahlada pede para nunca se esquecer de Deus. Esse também é considerado um dos pedidos máximos que a alma pode fazer ao Supremo durante toda a sua existência. Às vezes as pessoas perguntam, mas quantas vidas me restam para eu alcançar Krishna? Em quanto tempo eu vou me encontrar com o Avatar dourado, ou vou me encontrar com Radha e Krishna manifestados num plano terrestre, dentro das realidades materiais, e serei liberado? As pessoas olham para o relógio e querem saber quantas vidas faltam. Isso é uma pergunta comum que surge no coração de todos nós. Krishna, porém, explica que, na verdade, este desejo representa a vontade de vivermos numa realidade maravilhosa, deslumbrante, eterna e perfeita. E às vezes, na maioria das vezes, pouco tem a ver com o nosso desejo de estarmos em companhia de Krishna ou amando e servindo eternamente o Senhor. Então, quando nós dizemos, eu já estou livre de desejos, eu já estou livre de Maya, existe um processo com o qual Krishna testa cientificamente este nosso desapego, essa nossa sinceridade. É por isso que o comportamento, é por isso que a etiqueta, as emoções, de certa maneira são o centro nevrálgico, o centro, o coração da vida espiritual. O que você realmente deseja? Falar sobre Deus com todo mundo porque você acha isso um assunto elegante? Participar de rituais pseudo-védicos num parque porque lá é cheio de árvores e é domingo de manhã? Atingir o êxtase da plataforma transcendental e não ter que nascer e morrer nunca mais? Ou você realmente entendeu que amar é servir? Aquele que ama verdadeiramente deseja a felicidade do outro e não a própria. É assim que os grandes mestres viajam o mundo, gastam sua força física
uma, duas, várias vidas inteiras para distribuir a misericórdia do Senhor. É assim que os renunciantes dizem adeus aos prazeres materiais para estudar, cantar os santos nomes e distribuir o conhecimento. Esse é o termômetro da nossa devoção. Há pessoas que ouvem falar sobre Bhakti e se mantêm durante décadas, às vezes durante vidas, conversando sobre esse assunto porque é muito elegante, porque é muito lindo, é poético. Porque elas ficam emocionadas ao ouvir falar sobre Deus. Sim, esse aspecto existe. Bhakti é o assunto mais lindo, mas é o diamante mais cintilante, é o cristal mais transparente, é o prisma mais poderoso que enche a nossa vida de reflexos de arco-íris, sem dúvida. É a poesia mais fascinante e bem escrita de toda a existência. Mas ela também é um processo a ser vivido. E esta vivência, né, a aderência ao processo, vai se manifestar através da nossa vontade de dar prazer a Deus. Eu canto o Mahamantra para dar prazer a Krishna, não porque ele me abençoa com um bem-estar físico ou emocional. Eu canto o Mahamantra porque assim eu consigo fazer Krishna sorrir, saber que eu estou pensando fixamente nele. Eu não estou fazendo isso para para o meu avançar egoísta. É assim que também que nós nos tornamos responsáveis pela limpeza do nosso caráter, dos anartas, das sombras que estão incrustadas nos nossos chakras, nas nossas ações. Nós nos limpamos para estar purificados diante da visão daquele que tudo enxerga. Daquele que, posicionado dentro do nosso coração, como o Paramatma, Param Atma, a super alma em sânscrito, consegue ler todas as nossas emoções, conscientes e inconscientes, como quem assiste um filme passando na tela. Para limpar o nosso coração, nós devolvemos a ele todos os maus pensamentos, nos tornando responsáveis por estes maus pensamentos, ainda que todos eles pertençam às três gunas materiais, às três energias de ignorância, paixão e bondade, que são irradiadas pelo eletromagnetismo dos planetas. Os nossos defeitos fazem parte de uma mente externa. O universo é a mente exterior do homem. Um nível extramental. Existe uma realidade negativa se manifestando na minha mente e eu a devolvo a Deus, eu a mostro a Krishna e digo: ó Supremo Deus, esses pensamentos horríveis não devem fazer parte das minhas emoções, eu os rejeito, eu mostro eles para você. Eu assumo que o rádio da minha mente ainda está intoxicado, mal sintonizado, num canal onde os mantras sagrados não são nítidos, eles são interrompidos pelo chiado da inveja, da ira, da cobiça. Por favor, me ajude a me purificar. A humildade passa por um processo específico. E quando nós descrevemos este processo, é algo que deve ser colocado em prática. Bhakti é um yoga, é um exercício.
Toda vez que a mente produz um dejeto em forma de pensamento, nós devemos mostrar: olhe, Krishna, o que eu estou pensando diante de um sábio. Olhe como eu duvido do teu conhecimento eterno. Como eu ainda estou fora de sintonia. Nós vamos agindo, desejando a purificação por ele. Como alguém que tem vergonha dos próprios defeitos diante da personalidade, da personificação, da absoluta perfeição. Deus é esta corporificação espiritual, esta personalidade eterna. Nós não estamos fazendo bhakti para receber os frutos kármicos positivos. Eles existem? Sim, eles existem. Mas o devoto vai receber estes frutos kármicos positivos e vai colocá-los em cima da mesa para o serviço de Deus, assim como ele vai viver os obstáculos para a própria purificação. Antes de nos tornarmos devotos, nós vivemos na realidade material como quem perambula por um parque, um estranho parque de diversões, uma quermesse, que muitas vezes tem brinquedos de mau gosto. Nós não sabemos por que nós enfrentamos problemas. Acontece isso, aconteceu aquilo. Ali foi interessante, lá eu me diverti. Hoje está sendo muito desagradável. Amanhã como será? O devoto vive obstáculos com a atenção daquele que tem consciência que merece tudo o que acontece, tanto de bom quanto de ruim. Aquilo que é bom ele devolve ao Senhor e aquilo que é ruim ele utiliza para limpar o próprio coração, para assumir a responsabilidade por aquilo que não é positivo, por aquilo que é inauspicioso, e para crescer diante destes obstáculos, agindo de outra maneira, agindo de uma maneira melhor, da maneira que ele vai percebendo ao ouvir o Harikatha, ao ouvir, né, as aulas sobre Deus. Katha significa aula, Hari é Krishna. Ao analisar o comportamento e a reação daqueles que têm mais conhecimento, tomando cuidado com as armadilhas da mente. A mente chega a nos fazer duvidar dos santos, como Krishna já explicou na aula passada, e nos ajoelhar diante dos tolos. A alma condicionada que mal conhece as escrituras, naturalmente escolhe os tolos para aplaudir e descobre defeitos nas personalidades santas. O sábio, aquele que controla os próprios sentidos, ouve os pensamentos negativos, ouve os pensamentos positivos e consegue entender que a mente é como um truque, uma programação, um software para frear o nosso avanço. Ele usa a inteligência e a própria esperteza, a perspicácia, para duvidar do que ele sente, do que ele pensa. Para o serviço de Krishna. E assim Krishna continua no Bhagavad Gita. No verso 7, estou lendo do Tesouro Oculto do Doce Absoluto. É um erro renunciar aos próprios deveres obrigatórios. A ilusão de abandonar tais deveres é considerada falsa renúncia ou renúncia da natureza da ignorância. Aquele que abandona seus deveres obrigatórios por meio de desconfortos físicos
por medo de desconfortos físicos, considerando os incômodos, executa a renúncia da natureza da paixão. Assim ele não obtém o fruto do verdadeiro desapego. A execução de atividades obrigatórias por uma questão de dever, enquanto se abandona o apego e o desejo fruitivo, é a renúncia da natureza da bondade. Esta é a minha opinião. Portanto, aquilo que é o nosso dever humano deve ser executado sem que nós comprometamos o nosso avanço espiritual. Nunca pode ser considerado dever de alguém se alimentar de carne porque sua família assim o deseja. Mas é considerado sim dever de alguém, da maneira em que lhe for possível, apoiar, por exemplo, a velhice dos pais. Caso a convivência cotidiana com os pais torne impossível uma vida espiritual, nós temos o direito de escolher pela vida espiritual sem relegar nossos pais ao abandono. De alguma maneira devemos organizar nossa vida para que seja possível o suporte justo daqueles que nos carregaram nos braços e nos nutriram bocado após bocado, de maneira nobre, honrosa e afetiva, na medida do possível. Às vezes há personalidades difíceis, com a qual a troca de afeto sincero pode ser dificultosa. Mas isso não nos exime da responsabilidade de telefonarmos para nossos pais, de visitarmos nossos pais e de cobrirmos, por exemplo, com gastos necessários. Às vezes há questões de cobrir caprichos que podem atrapalhar o bom andamento econômico de um filho. Tudo deve ser meditado de maneira correta. Estou dando um exemplo simples, e sempre sublinhando o fato de que tais obrigações não devem superar ou apagar ou cancelar as nossas atividades espirituais cotidianas, como o canto do Mahamantra, seguir os 4 princípios, realizar o Ekadasi, ler o Bhagavad Gita, oferecer os alimentos. É muita coisa. Sim, viver é algo extremamente complexo e às vezes nos cansamos de algumas atividades. Ninguém nunca nos disse que a vida seria um simples passeio. Desde pequenos ouvimos que era necessário trabalhar e alcançar um nível de organização suficiente. Não é? Esta é uma das lições que o universo material dá à alma condicionada. No verso 10, Krishna diz: o sábio renunciado que está absorto na natureza da bondade, que dissipou todas as dúvidas, não se ressente com deveres incômodos, nem se apega a trabalhos agradáveis. Temos que lavar o chão, lavamos o chão. Podemos nos sentar e falar sobre Deus, não há trabalho mais agradável do que este, faremos isto. Precisamos cuidar de alguém que está com alguma dificuldade, se nós estamos numa posição adequada para darmos conselho ou para fornecermos uma boa ideia, nós podemos fazer isso. Obviamente que nem todos estão aptos a distribuir sabedoria e nem todos podem ajudar aos demais. Temos que ser inteligentes e saber calibrar as nossas possibilidades. E principalmente antes de explicar o conhecimento védico, termos do conhecimento védico um quadro minimamente bem elaborado para que nós consigamos ajudar o próximo a compreender Krishna. Caso contrário, diremos coisas mais simples. Eu sempre repito que a porta de entrada para o conhecimento védico é o Ekadasi.
No verso 11 ele diz: é impossível para a alma corporificada renunciar completamente às ações. Contudo, aquele que renuncia aos frutos de suas ações é um verdadeiro renunciante. Ou seja, a renúncia é relativa ao fruto e não à atividade. Você renuncia aos milhões de dólares que você vai receber sendo diretor de uma multinacional, enquanto, né, prêmio egoísta do seu trabalho, você vai usar esses milhões de dólares para a difusão do conhecimento védico, para servir a Krishna, para publicar uma versão fidedigna. Vejam que eu tenha gritado isso 10 milhões de vezes, né, do Bhagavad Gita, para servir aos mestres que alcançaram a perfeição, para viver, sustentar sua família, viajar para a Índia ou viajar para algum outro país que seja favorável ao seu conhecimento relativo à cultura védica, ao invés de colecionar Rolls Royces e Ferraris, gastar milhares ou milhões em roupas que você não tem tempo nem mesmo de usar e vestir. Então nós renunciamos ao fruto das ações, ou seja, aquilo que nós recebemos da realidade material como a fruta que a árvore das nossas atividades faz brotar, o dinheiro, a casa, a família, a fama, a boa reputação, a saúde, o corpo, não é? O alimento, tudo isso vai fazer parte da nossa relação com Krishna. Isso é a verdadeira renúncia. Porque ele está dizendo a alma que está na matéria não consegue renunciar completamente às ações. Não é verdade que qualquer um pode subir nos Himalaias, se sentar e parar de agir. Existe o frio, existe a chuva, existe a fome, existe a seca, existe a dor nas costas. Existem fatores que dificultam uma renúncia absoluta na nossa era de Kali. Portanto, isso não é factível. Isso é usado muitas vezes por falsos mestres para atrair pessoas para uma meta que elas jamais alcançarão e assim iludir buscadores que não são sinceros o suficiente para implorar para Deus não cair em ilusões. Quando eu digo que nós devemos nos ajoelhar e implorar para Deus não cair em ilusões, é algo factual. Aqueles que já têm um altar ou aqueles que têm o Bhagavad Gita sobre um móvel na casa, podem literalmente ficar de joelhos e pedir a Krishna, por favor, Krishna, faça que eu não caia em ilusões durante a minha busca espiritual. Me dê a sinceridade suficiente para que eu possa avançar passo a passo de maneira honesta, limpando meu coração e as minhas atitudes dia a dia, e enxergando atentamente os meus erros, não somente os erros dos outros. O que é que eu ainda não sei hoje, Krishna? Eu não sabia tanta coisa antes de começar as aulas do Gita, antes de começar a ler este livro extraordinário, mas o que que ainda falta? O que que eu posso entender agora, Krishna? Essa é uma oração que não deve ficar como um texto na página de uma apostila ou como um pedaço da nossa aula. É algo que deve acontecer na sua casa todos os dias. Esse é o exercício da oração, que é considerado um dos 9 membros de Bhakti, como nós vamos estudar mais adiante. Ó poderoso herói, diz Krishna a Arjuna, ouça-me falar sobre as 5 causas da realização de todas as atividades, como descrito nos ensinamentos conclusivos da escritura conhecido como Shankya ou Vedanta. Todas as ações acontecem por estas 5 causas. O corpo
o executor, ou seja, a personalidade, o ego, o nó entre o espírito e a matéria, traduz Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, no Tesouro Oculto do Doce Absoluto, o instrumento, que são os sentidos, os vários esforços e Deus, a superalma, o divino. Tudo acontece porque existe o corpo, existe uma personalidade dentro do corpo, existem os sentidos, existem os esforços, as atividades, o trabalho, a ação, e existe Deus. Tudo o que acontece tem estas 5 raízes. Seja legal ou ilegal, qualquer ação que uma pessoa execute com o seu corpo, mente ou fala, tem como causa estes 5 elementos, diz o verso 15. Mas o ignorante que vê a si mesmo como o único realizador, na verdade não vê devido à sua inteligência impura. Ele está cego, está dizendo Krishna. Aquele que acredita que o fulano fez isso porque o fulano é mau, ou que isso está acontecendo porque eu fui lá e falei assim, assim, não está enxergando a realidade, que será composta pelo corpo, pelo organismo físico, pela personalidade, pelo ego, pelo eu dentro de cada ser vivo, pelo instrumento através do que as coisas acontecem, ou seja, os sentidos, pelos esforços, pelas atividades e por Deus. Aquele que não enxerga os 5 fatores dentro de qualquer acontecimento ainda está cego. A fulana é má. A fulana está agindo porque ela tem um corpo, porque a alma dela está presa a um personagem do próprio Brahma. Krishna está delegando ao Brahma a atividade de escrever a trama do filme das eras materiais, portanto, família após família, tio, primo, pai, mãe, avô, sobrinho, neto, de todos os sobrenomes que existem e as dinastias que nascem e morrem, tudo isso é mentalizado e criado pelo Brahma, dando às almas individuais a possibilidade de viver ora o Paulo, ora o Márcio, ora a Marjorie, ora a Ana, ora o gato, ora a árvore. Dentro destes egos, dentro destes corpos, o eu se relaciona com o mundo por conta dos sentidos e, portanto, tem desejos. Assim, ele se esforça e faz atividades que estão, na verdade, fazendo parte de um desenho divino da distribuição da misericórdia do Supremo Shri Krishna. Portanto, ao meditar cantando o Mahamantra sobre este verso, nós podemos pedir a Krishna, e eu não estou falando uma frase bonita durante a aula do Bhagavad Gita, mas sugerindo que vocês façam isso. Ao cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nós devemos pedir para que Deus nos revele através do Guru, de Shri Guru, da entidade do Guru, que depois, para muitos de vocês, se manifestará numa pessoa específica. A misericórdia de Deus se materializa no Guru físico, aos pés do qual nós nos rendemos.
para que nós recebamos, através do nosso canto, os santos nomes também têm uma personificação, existe uma personalidade no Mahamantra, que nos ensina muitas coisas. Nos ensina também o significado destes mantras que nós estamos lendo. O que quer dizer Krishna? Que todas as ações acontecem porque existe o corpo, o ego, o instrumento, os esforços e o divino. Esse é um ato de humildade, perguntar o significado de cada um dos mantras do Bhagavad Gita. Falamos também agora da personalidade do Guru. Muitas pessoas me perguntam, hoje, recentemente alguém me perguntou, mas como é que eu vou saber quem é o Guru? Alguém me disse que eu vou sentir no meu coração. Já explicamos isso várias vezes nas aulas. O coração é um órgão que pulsa dentro da realidade material, Maya, a teia feita de átomos e moléculas, nas quais as almas estão presas. Apesar de terem porções invisíveis, porções mais sólidas e porções mais sutis, é como um holograma, uma construção que recebe sensações, pensamentos e impulsos a partir da ação das três gunas, ignorância, paixão e bondade. Portanto, o que nós sentimos ainda não está purificado. Eu acho, eu sinto, eu penso. É ato do personagem do Brahma e não uma ação espiritual da jiva, da alma, em plena consciência de Krishna, na maioria das vezes, até que nós consigamos pensar como quem entende o Bhagavad Gita de maneira real. Portanto, não são os desígnios externos que nos comprovam a elevação de um guru, de um sadhu, de um sábio. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse: em Kali Yuga as pessoas vão reconhecer os santos por conta de uma roupa. Quem estiver uniformizado como santo vai ser assim compreendido. Quem estiver com outra roupa vai ser compreendido de forma diferente. Se você se veste de guarda de trânsito, isso não lhe torna alguém capaz de controlar o tráfego e realizar multas na cidade onde você mora. O hábito não faz o monge, senhoras e senhores. Isso é algo ignorante. Uma das centenas de milhares de frases fáceis que brotam na boca da civilização em Kali Yuga. Nós só podemos comprovar o nível de elevação espiritual de alguém ao ouvi-lo falar sobre Deus. E no começo nós temos dificuldade em entender quem fala mais perfeitamente e quem fala menos perfeitamente. Então estávamos dizendo que todas as ações acontecem porque existe o corpo, porque existe o ego, porque existem os sentidos, porque existem as ações e porque existe Deus. Mas o ignorante vê a si mesmo como o único realizador. Na verdade, ele não se vê. Ele não vê nada devido à sua inteligência impura. O esforço que nós devemos fazer é qual, então? Não é tentar adivinhar ou sentir no coração quem é um grande guru. Quantas vezes eu vi gurus caírem e subirem e pessoas virem me contar que sentiram êxtase diante deste ou daquele farsante. Êxtase em lágrimas com a chegada do carro que transportava o falso guru.
Da mesma maneira que alguém sente a vibração da avó de não sei quem que faleceu e na verdade está sendo vítima de uma ilusão sensorial. E aquela alma, a alma que interpretava o papel da avó, da Joana ou da Paula, já está num ciclo encarnatório muito distante da concepção daqueles que ficaram aqui. As nossas emoções fazem parte da ilusão. Nós devemos nos qualificar para entender quem é o Vaishnava. O Hari Bhaktivilas nos aconselha a analisar durante um ano as atividades, as palavras e as emoções de um Vaishnava antes de nos rendermos. Caso contrário, pode haver problemas no coração do devoto. Incertezas em relação ao próprio Guru, que são muito difíceis de serem sanadas. Quando, mais uma vez vou tocar nesse assunto, quando vocês às vezes postam este ou aquele canal, esta ou aquela frase, muitas vezes tais coisas levam a pessoas que se declaram como Vaishnavas, mas que estão envolvidas em acusações de pedofilia, em acusações de lavagem de dinheiro. O mundo material continua, nós descobrimos que Krishna é Deus, mas isso não nos permite viver de maneira inocente e infantil. De joelhos implorando pela sinceridade necessária para entendermos o processo é que nós avançamos. Cabeça no chão, implorando a Deus para não nos fazer cair em ilusão, é que nós conseguimos entender os mantras do Bhagavad Gita. De nada vale o conhecimento se não temos etiqueta espiritual, se não temos comportamento. E o comportamento nós aprendemos quando somos corrigidos. Este é o significado da palavra guru. Guru significa pesado em sânscrito. Aquele cujas palavras têm um peso extraordinário e que nos atraem à realidade como as toneladas de ferro de um objeto gigantesco e contundente. O Guru é aquele que nos prende com a gravidade das suas palavras ao solo da realidade. E não é aquele que floreia uma hipótese de sonho onde os tolos gostariam de viver. Apesar de ser puro, de enxergar a perfeição de Deus em tudo, ele vai apontar para aquilo que não é o caminho. Às vezes nós lemos que os grandes sábios só enxergam a beleza da realidade. Que eles só são capazes de enxergar as qualidades dos demais. Mas isso não significa que ele não saiba aonde nós não vamos encontrar sabedoria, onde nós não vamos encontrar Krishna. Ele está vendo o caminho cintilante que nos leva diretamente até Deus. Mas se um de seus discípulos disser tolices, agir de maneira contrária a Bhakti, né, ele apontará tal erro. Recentemente alguém também me perguntou, mas nós não devemos honrar todos os seres vivos porque eles possuem um Paramatma? Sem dúvida, todos merecem respeito por possuir um Paramatma, mas também está escrito que é um tolo aquele que glorifica quem não merece, não recebe as bênçãos de Lakshmi Devi, não recebe prosperidade aquele que dá respeito a quem não merece.
todos têm um Paramatma, mas o ladrão não é igual ao homem honesto. A bondosa mãe não é igual ao assassino de crianças. O verdadeiro mestre não é igual ao falso mestre. É tolice imaginar que todos aqueles que se declaram espiritualistas podem receber o mesmo tipo de respeito e o mesmo tipo de atenção. Mesmo dentre os Vaishnavas existem diferentes níveis. E nós devemos aprender a reconhecer com cuidado, respeito para com todos e atenção, aquele que é o sol e aquele que é a nuvem, aquele que é a árvore e aquele que é a grama. Existem níveis dentro da realidade material. Não sejamos ingênuos ao ouvir os ensinamentos dos Vaishnavas, tentando recortar o percurso de Bhakti de acordo com a nossa percepção, muitas vezes pueril. E Krishna continua instruindo Arjuna em relação ao serviço, ao amor. Aquele que está livre do egoísmo, aversão ao absoluto e cuja inteligência não está envolvida em atividades mundanas, ainda que mate o mundo inteiro, nunca mata nem é atado pela ação. O que significa esta aversão ao absoluto? Quando nós explicamos que a alma naturalmente aplaude o tolo e repele o santo, nós estamos falando desta aversão. Está descrito. Por que às vezes a gente vai falar de Krishna com os nossos amigos e eles não querem ouvir? Se você falar do Arcanjo 43, do elemental da Samambaia, não é? Da mandinga que você pode fazer na encruzilhada, do copo que você deve deixar na janela para enfiar o dedo e fazer oração para não sei quem, da vela preta que você pode acender atrás da porta, tudo isso todo mundo presta tanta atenção, porque isso não é real. E, portanto, é material e ilusório, a ilusão fascina a alma condicionada. Quando nós falamos sobre Krishna, as pessoas acham que estamos fanáticos, que estamos falando demais, que estamos repetindo sempre o mesmo nome. Essa é a aversão natural que a alma condicionada tem a Deus, descrita nas páginas do Srimad Bhagavatam. Então, aquele que está livre desse egoísmo e não se confunde entre o que é puro espiritualmente e o que é semi-puro, e cuja inteligência não está envolvida em atividades mundanas, ou seja, não está tentando garimpar da realidade a própria satisfação e a própria felicidade, independente de Krishna, ainda que mate o mundo inteiro, nunca mata nem é atado pela ação. Ele está enxergando o teatro material assim como ele é, os holofotes planetários distribuindo determinadas ilusões. Tudo isso vai se tornando nítido durante o processo e os enganos vão se tornando simplesmente a cenografia do teatro, portanto, ninguém realmente morre e ninguém realmente é morto. Quando isso vai se tornando nítido, a relação com o mundo se transforma. E isso, vamos prestar atenção, não significa não se preocupar com a pessoa A ou com a pessoa Z. Não levar remédios para quem está com dores muito fortes. Ou não tentar ajudar alguém que tropeçou na esquina. Nada disso nos leva a uma frieza externa.
mas a uma consciência interior de que, no fundo, aquele que tropeçou e caiu, aquele que se comporta de maneira estranha, aquele que está estudando com afinco, aquele que ainda não conhece a etiqueta, todos estes são iguais a mim. São almas condicionadas no processo de entender Krishna. Na realidade, o tempo material é somente um subterfúgio com o qual ele vai elencando aulas que têm diferentes significados. Nós damos valor demais para uma encarnação e valor nenhum para a alma. Estes três são a força propulsora da ação, o conhecimento, o conhecível e o conhecedor. Estes três são os alicerces da ação, o instrumento, a ação e o executor. Nós vamos deixar este verso para explicá-lo na próxima aula. Vou terminar dizendo a vocês que é perigoso avançarmos em conhecimento e não avançarmos em etiqueta. Até agora nós falamos sobre o perigo daqueles que se declaram védicos e não são. Que fique bem claro, ontem me perguntaram mais uma vez. Mas se eu estou lendo que esse aqui é conhecimento védico em tal página, em tal livro, em tal site, isso não basta? Não, não basta. Assim como não basta nós dizermos, olha, este produto é brasileiro, se ele não é. Se eu disser para você que na Itália come-se macaco frito e não for verdade, a minha afirmação vale alguma coisa, ainda que eu diga que morei lá? Nós temos que averiguar as fontes. Mas além disso existe um outro perigo. O perigo de não entender e não procurar assimilar o comportamento dos Vaishnavas. Deus, diante do altar, diante do mestre espiritual, nós nos ajoelhamos e colocamos a cabeça no chão, invertendo a posição do cérebro e do nosso coração. A mente fica abaixo do amor ao nos colocarmos diante de um guru fidedigno. Esse gesto de reverência, ele não é um gesto mecânico com a cabeça e com as mãos. Ele é algo interno, nós prestamos reverência mental, nós nos colocamos numa situação, numa posição humilde diante daqueles que merecem, por dentro, e não só por fora. Nós vamos fazer em breve uma aula sobre todos os perigos e armadilhas do caminho espiritual, do caminho de Bhakti. Mínimas coisas aparecem para Krishna como comportamento inadequado. Da mesma maneira que para pessoas que foram bem educadas, alguém que coloque o dedo dentro do nariz enquanto come, pode ser, na percepção daquele que fez esse gesto, algo muito pequeno. Estava coçando o meu nariz. Mas escandaloso diante de pessoas mais refinadas. Deus é extremamente refinado e perfeito. Tudo para ele tem um valor e uma cifra. Corrigir os sêniores, não conseguir prestar reverências com a própria mente, uma série de micro comportamentos. Dizer sou muito grato a você, mas agir de maneira antitética, de maneira contrária a isso na prática.
Todas estas incongruências aparecem aos olhos de Krishna como abomináveis e monstruosas. Este é um dos cernes do processo. É por isso que nós chamamos aquele que guia toda a sociedade planetária de Acharya. Aquele que tem comportamento perfeito. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Agradeço a todos pela atenção e pela paciência, né, e principalmente aos Vaishnavas, aos sêniores, àqueles que realmente estão trilhando o processo de maneira elevada e fidedigna, a mestres como Bhakti Swarup Sridhar Maharaj, como Shamdas Babaji Maharaj. Minha eterna gratidão e, sobretudo, a Srila Gurudeva, o sol da transcendência dentro do céu da minha vida. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito obrigado, Hare Krishna. Nós vamos falar sobre etiqueta Vaishnava nas próximas aulas. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, Ellen. Eu que agradeço vocês pela pergunta. Por favor, mantenham-se estudando, lendo e implorando por sinceridade, para não cair nas ilusões materiais, pois elas são muito maiores do que a gente consegue calcular no começo. Hare Krishna, Hari Bol.